Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10. Assim diz a palavra de Deus. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Eu amo essa expressão, certo sábado. Quando o episódio começa com certo sábado, certo dia, em um certo momento, vírgula, Jesus, aí tudo vai mudar. Porque quando Jesus entra em cena, o dia comum se torna um dia de milagre. Um domingo ordinário, quando Jesus entra no ambiente, se torna um domingo propício para milagre. Eu não sei se você já está entendendo o que Deus está falando essa manhã, mas talvez você saiu de casa pensando, é só um certo domingo, é um certo culto, é uma certa manhã, quem sabe? Mas se Jesus está aqui nesse lugar, algo pode acontecer na minha vida e na sua. E a Bíblia diz no verso 11, ali estava uma mulher, que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Quando a pessoa é liberta, a adoração começa a fluir, o louvor enche a boca da pessoa. A Bíblia diz, o salmista fala, quando o Senhor libertou os cativos e os trouxe de volta para Sião, a sua boca se encheu de riso e os seus lábios de hino de louvor. Você sabe que alguém foi liberto quando o conteúdo da boca passa a ser louvor a Deus. E a Bíblia diz então, versículo 14, indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, sempre tem alguém incomodado com aquilo que Deus faz na nossa vida. Há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias, não no sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi, ou o jumento do estábulo, e o leva dali para dar-lhe água. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no sábado também ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Você pode dar um glória a Deus? Essa manhã eu quero pregar sobre vivendo de cabeça erguida. Deus quer erguer a sua cabeça nessa manhã. Há 2 formas de nós vivermos: encurvados ou endireitados. É isso que esse texto me apresenta. 2 formas, 2 caminhos, 2 posturas. Encurvados ou endireitados. Aqui, obviamente, o texto trata de uma mulher que sofria de um encurvamento físico. Ela tinha uma doença. Ela tinha um problema que fazia com que ela vivesse encurvada. E a Bíblia fala mais que de modo algum ela conseguia se endireitar. De modo algum significa, por mais que ela tentasse, por melhor que fosse o esforço dela, ela não conseguia reverter a sua situação. Por melhor que fosse a ajuda do médico, os médicos não conseguiam ajudá-la. Por mais que as pessoas quisessem, ninguém conseguia ajudá-la. A situação dela era uma situação que não tinha solução do ponto de vista natural. E diz mais, o texto vai fazer questão de falar a causa. Vai falar que ela estava encurvada porque havia um espírito que a mantinha doente, havia uma opressão maligna. Jesus, ele diz isso, quando Jesus fala dela, ele fala que aquela mulher estava presa por Satanás. Veja que Jesus reconhece o mundo espiritual, reconhece as guerras espirituais, reconhece o agir do diabo, o poder que o diabo tem. E esse texto fala algo para mim e para você. Porque Lucas que escreve esse evangelho é um médico. O médico é detalhista, especialmente quando vai falar de uma condição física, uma condição de saúde. Ele não apenas quer falar do sintoma, quer falar da causa, quer falar da raiz. Ele quer tratar o todo, ele quer abordar as nuances do quadro da pessoa. E Lucas diz isso, ele fala um aspecto, ele diz o espírito a mantinha doente.
Ou seja, a doença daquela mulher não foi uma experiência pontual, ela ficou doente, se tratou e melhorou. Não, ela era mantida naquela condição por causa daquela opressão espiritual. Olhe bem para mim, é inevitável na vida nós passarmos pelas noites escuras, sim ou não? É inevitável nós atravessarmos perdas, dores, é inevitável nós atravessarmos vales, desertos, mas o que esse texto me mostra é que a intenção do diabo é tornar as nossas noites escuras em eternas. Ele quer nos manter nesse lugar, ele quer que a gente estacione nesse lugar, ele não quer apenas que a gente chore, mas que permaneça chorando, ele quer que essa noite escura se torne tão longa, tão interminável, que a gente adoeça no meio disso tudo. Essa manhã eu vim dizer para você, quem está tentando manter você no mesmo lugar por tanto tempo não é outro, é o inferno. Mas graças a Deus por Jesus de Nazaré, porque não tem nenhuma prisão que Ele não possa quebrar, e não tem nenhum lugar do qual Ele não possa nos tirar. Você crê nisso, meu irmão? Louvado seja Deus por Jesus Cristo. Esse texto, ele diz mais, porque fala sobre uma mulher que estava na sinagoga, ou seja, naquele dia ela foi no culto. Interessante, quarta-feira eu preguei sobre o endemoniado gadareno. É uma outra pessoa na Bíblia com a qual Jesus encontra e Jesus liberta. A Bíblia fala desse homem totalmente possesso por demônios, que vivia entre os sepulcros, ou seja, um homem que vivia à margem da sociedade, totalmente marginalizado. Não é o caso dessa mulher. Essa mulher, ela tinha uma prática religiosa, ela estava na sinagoga, ela foi para o culto. De maneira que esse texto é para mim e para você, que todo domingo senta na cadeira da igreja. Porque fala que uma das táticas do inimigo na vida de quem vem para a igreja domingo, quarta, toda semana, frequenta a reunião de oração, participa dos ambientes da igreja, uma das táticas dele é nos encurvar. Ele quer que a gente fique encurvado. E aí talvez você me pergunte, e o que é que significa viver encurvado, pastor? Eu quero dizer para você, viver encurvado significa pelo menos 3 coisas, poderia significar mais, mas à luz da palavra eu consigo discernir pelo menos 3 significados. Primeiro, viver encurvado é viver olhando para baixo, mais óbvio, o mais simples, mas tão comum, viver olhando para baixo. Há pessoas que, por causa das lutas que enfrentam, das pressões que enfrentam, assumiram uma postura permanente na vida de derrotismo. Todo mundo tem direito de ser gente, de ser ser humano, de lamentar quando as coisas não dão certo, quando o diagnóstico negativo chega na nossa família, quando os desafios eles se avolumam e a gente fica preocupado sem saber o que fazer, a lágrima desce. Isso faz parte da nossa humanidade. Faz parte da nossa humanidade ficar com medo quando a tempestade se intensifica. Faz parte da nossa humanidade a frustração quando os sonhos desabam. Faz parte da nossa humanidade sentir isso, se entristecer quando a oração não é respondida como a gente pediu. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é maligno quando permanecemos no mesmo lugar, cabisbaixos, tomados por esse espírito de derrota, totalmente desesperançados. Essa desesperança que vai se alojando dentro de nós. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. É fato, quem sabe as dores, as lutas que você tem enfrentado, é inegável. São problemas concretos. Eu não quero diminuí-las. Seria insensibilidade tentar diminuí-las. O problema de cada um sabe o tamanho que tem, porque o que dói em mim de um jeito, dói em você de outro jeito. Mas o que eu quero falar para você, é que o que não dá, é para os fardos pesados da vida, definirem a nossa postura diante da vida. O que não dá, é para a gente se deixar achatar, oprimir, por causa da dureza da vida.
Porque por mais que ela venha com força contra nós, maior é aquele que é por nós do que aquele que é contra nós. Nós temos um Deus que trabalha em nosso favor, nós temos um Deus que nos guarda, que zela por nós, e aqui está a tática do inimigo. Por que ele quer nos encurvar? Por que ele nos quer olhando sempre para baixo? Porque se você arriscar olhar para o alto, se você levantar a sua cabeça e olhar para cima, vai acontecer de você descobrir o que está escrito no Salmo 121, quando a Bíblia diz: eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, Ele não dormirá, não dormita o guarda de Israel. É o Senhor quem te guarda, é o Senhor a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará, o Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Você crê nisso? Escute. O inimigo quer você olhando para baixo, porque se você olhar para cima, você vai descobrir que tem uma mão onipotente que te guarda, que tem uma sombra que te cobre. Louvado seja Deus, aquele que se abriga na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo. Oh, glória a Jesus. Se você levantar para cima, você vai ver, como está escrito no Salmo 52, que o Senhor, como uma galinha faz com seus pintinhos, Ele põe as suas asas sobre nós. No dia da calamidade, Ele coloca as asas dele sobre nós. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa: você tem um Deus que não te deixa, não te abandona. Você não está entregue à sorte, a sua vida não está na mão do acaso. Não são os homens que definem os teus dias e o teu destino. É Deus, é o Senhor, o nosso Deus. Tem uma frase que eu gosto muito. Warren Wiersbe, ele diz assim: Deus permite que Satanás acenda o forno, mas Ele sempre conserva suas próprias mãos no termostato. Sabe o que é isso? Deus permite que o diabo aqueça a fornalha, mas a mão de Deus fica controlando a temperatura. Fica controlando a temperatura. Deus está no cuidado disso. Deus está observando, agindo e me sustentando quando a fornalha está quente. E a temperatura não passa do que Deus então permite. Essa semana, aliás, ontem eu fui surpreendido por uma ligação. Aquelas que você fica assim: meu Deus. Um casal que durante todo o período que nós estivemos em Brasília, plantando a igreja lá em Brasília, eles foram presentes na igreja. Ela, uma voluntária assim, coluna, sabe? Aquela mulher com a mão na obra, na massa. Se não tivesse um voluntário no VK, ela estava lá, servindo, abençoando, líderes de GC, cuidaram de nós, amaram a nossa família, sempre muito enérgica, muito ativa. Ontem, eu recebo uma ligação, pastor Pedro Mauro, lá de Brasília, dizendo: João, ora pela Eliane, ora aqui com a família. Ela sofreu um aneurisma, está numa UTI, no momento terminal, de um dia para o outro. Eu fiquei assim. Eu disse: como assim? Na hora, aquele choque, aquele choro. E ele disse: ora aqui no Viva Voz com a família. E tem horas que a gente assim não sabe nem o que orar. Eu disse: Deus, o Senhor tem misericórdia, o que é que eu vou falar, meu Deus? Como é que eu oro, Pai? Como é que eu oro, Senhor? E sabe quando o Espírito Santo enche a tua boca e você fala coisas que você sabe que foi de Deus, que foi melhor do que você. E eu comecei a orar e eu comecei a orar dizendo assim: Senhor, a vida do justo está nas tuas mãos. Não é a doença que coloca um ponto final na vida do justo. É Deus que determina os seus dias. E quando Ele permite, quer
A doença é um instrumento para colocar um ponto final e ele recolher. Mas a vida do justo não é perdida, é recolhida. É Deus quem define, é Deus quem cuida, é Deus quem determina, é Deus quem coloca a mão dele e ponto final. Então, Senhor, nós cremos nisso, nós confiamos nisso. Nós cremos no milagre, mas vamos continuar te adorando, mesmo que o milagre não aconteça do jeito que a gente pediu e do jeito que a gente queria, Senhor. Toma a vida dela em tuas mãos, nós entregamos a vida dela em tuas mãos, nós cremos no teu agir, tu és o médico dos médicos, até o morto tu ressuscita, que dirá uma pessoa que ainda tem vida, Senhor. Mas também, Pai, o Senhor é o soberano, é o Altíssimo, os teus caminhos são maiores do que os nossos, os teus pensamentos são mais altos do que os nossos. Nós confiamos em Ti. É assim que a gente vive, irmão. É assim que a gente vive. E eu conversando com a Jaqueline, que é médica, é pastora na igreja também, médico acostumado a acompanhar sempre isso, ela disse: João, eu fiquei assim, boquiaberta, como assim? Mas é nessas horas que a gente vê a nossa vida está nas mãos de Deus. E se eu paro de olhar para cima, eu perco a fé e a esperança que me sustentam na jornada. Entende, meu irmão? O inimigo, quando as pressões vêm, quer nos manter olhando para baixo, porque enquanto nós olhamos para baixo, a gente começa a duvidar da bondade de Deus. Será que Deus é bom mesmo? Se Deus fosse bom, não tinha permitido essa doença no meu pai, não tinha permitido que eu perdesse o emprego, não tinha permitido que eu atravessasse essa situação. Enquanto a gente olha para baixo, a gente começa a descrer do cuidado de Deus. Será que Deus está cuidando? Enquanto a gente olha para baixo, a gente deixa de esperar no Senhor. E quem para de esperar no Senhor, não consegue renovar as forças. Porque a Bíblia diz que são aqueles que esperam no Senhor que renovarão as suas forças. Se a sua esperança está colocada em outra coisa que não em Deus, saiba, uma hora ou outra, cedo ou tarde, suas forças vão se esgotar. Mas quando a sua esperança está em Deus, o túnel está escuro, não tem nada, sabe assim, sinalizando para você que é possível sair daí, e você diz: Deus, eu creio contra toda desesperança, porque a minha esperança está em Ti, a minha expectativa está em Ti, os meus olhos estão em Ti, fixos em Ti, eu estou olhando para cima, eu estou olhando para o alto, eu sei de onde vem o socorro, o meu socorro vem do Senhor. Você que está encurvado, você que está olhando para baixo, eu tenho uma palavra de Deus para você, receba em nome de Jesus. A Bíblia diz em 1 de Pedro 5, versículo 7, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, porque Ele tem cuidado de vós. Sabe qual é o problema do crente? É porque ele acha que Deus começa a cuidar depois que ele começa a orar. Não vou começar a orar aqui, porque aí Deus vai, agir. Vou fazer uma campanha para ver se Deus olha para mim e cuida de mim. Não, você não está entendendo. Ele tem cuidado de vós. Antes de você orar, Ele já está cuidando. Antes da sua campanha, Ele já estava cuidando. Você não ora para Deus começar a cuidar, você ora para você começar a perceber o quanto Ele já tem cuidado. Aleluia! Essa é a diferença. É por isso que gente que ora muito se preocupa cada vez menos. Você pode perceber, são coisas inversamente proporcionais. Quanto mais tiver oração, menos vai ter ansiedade. Por quê? Porque quanto mais você ora, mais você se torna consciente de que Deus está cuidando, Deus está fazendo, Deus está agindo, Deus está trabalhando. A Bíblia diz: eu nunca ouvi falar de um Deus como esse, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Mas quando o joelho não está dobrado, facilmente a vida vai ficando encurvada. Quando o joelho não está dobrado, a gente vai olhando para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Fale comigo: chega de dar aos fardos da vida o poder de definir a minha postura. Vire para quem está perto de você e diga: olhe para cima. Há um Deus que trabalha por ti. Segundo, viver encurvado
E isso o diabo fez na vida daquela mulher. Havia uma guerra invisível na vida daquela mulher, espiritual, uma opressão, fazendo-a olhar para baixo, mas segundo, também fazendo-a olhar para o agora. Para o agora. Viver encurvado é viver olhando só para o agora. Quem está encurvado não consegue olhar para o depois, para o além. Não consegue olhar lá na frente. Só olha o agora. E essa história de viver olhando só para o agora, olha, é uma armadilha grande. Por quê? Porque quem só olha para o agora, no dia da luta se desespera. Não consegue perceber que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não consegue perceber, mano, a transitoriedade das lutas. Não consegue. Só vê o agora, absolutiza o agora. E entra num parafuso. Gente que só vê o agora, no dia da vitória se envaidece. Olha para mim, você que está tudo bem. A conta está fechando. O dinheiro está bom, a saúde está boa. Está tudo certo, está tudo arrumado, está tudo organizado. Os celeiros estão fartos, estão transbordando. Pastor, é dia bom, é dia maravilhoso, uma estação próspera na minha vida. Glória a Deus, não se envaideça, porque tudo passa. E aqui não é profecia contrária não, é só uma realidade. Tudo passa, então desfrute de tudo, mas não se apegue a nada. Desfrute de tudo, mas não endeuse nada. Eu vou repetir, desfrute de tudo, mas não endeuse nada. Deixe Deus ser o único que está no trono da tua vida. É com Ele que você vive e sem as outras coisas. Tendo Ele, você continua vivendo, mas não tendo Deus, você pode ter tudo, mas a vida se desmantela. Quero que você entenda uma coisa, meu irmão. A casa construída sobre a rocha, quando a tempestade vem, Jesus fala, ela aguenta firme. Mas a casa construída sobre a areia são os fundamentos frágeis desse mundo. Se você construir a sua vida sobre os fundamentos frágeis desse mundo, construa a sua vida sobre a imagem, construa a sua vida sobre a beleza, construa a sua vida sobre o dinheiro, construa a sua vida sobre a aprovação das pessoas, os likes das pessoas. Construa e você vai ver que é frágil demais para sustentar a casa. Cedo ou tarde a tempestade vem, e quando a tempestade vem, só quem está sobre a rocha fica de pé. Nós temos percebido, é um tema para outra mensagem, quem sabe. Deus tem falado comigo sobre o princípio do alicerce. Acho que vai virar até livro, um princípio do alicerce. Porque nós vivemos em um mundo em que a gente aprende a construir a casa, mas não o alicerce. Em que nós temos cada vez mais louvado a casa. A gente segue gente que tem a casa bonita, a gente bate a foto da casa, a gente coloca no mural dos sonhos a casa, a gente mira a casa, mas cai por causa do alicerce. Eu tenho pessoas, eu tenho amigos, meu irmão, eu tenho gente que eu acompanho, pessoas talentosas, capazes, sabe, de ascensões meteóricas, que têm aprendido a ganhar dinheiro, a fluir, sabe, no business, empreendendo, mas não tem estrutura interior. Não tem estrutura interior. Vai ter o ponto da quebra. Vai ter o ponto do vazio. Você já percebeu esse drama na vida de gente, por exemplo, que é genial artisticamente? Como os grandes gênios da arte do mundo, os grandes gênios da música, gente disruptiva, de um pensamento elevadíssimo, capaz de tirar cada ideia assim, sabe? Mas não tinha estrutura interior. A grande maioria acabou suas vidas tão jovem, tão cedo. Por quê? Princípio do alicerce. Não tinha base. O inimigo quer que a gente apenas olhe o agora. No dia da vitória está tudo bem, achando que, por agora, eu vou então curtir o meu agora, eu vou aproveitar o meu agora. Pois é, mas tem um depois, viu? E a lei da semeadura não dá para ser quebrada. Pelo contrário, quem tenta quebrá-la, ela que quebra. A lei da semeadura é irrevogável. Está plantando e semeando hoje, inevitavelmente. Cada escolha e cada decisão é uma semente. Vai frutificar.
E não adianta querer olhar para a árvore e dizer assim, engole esse fruto negativo, esse daqui não. Devolva esse fruto, não adianta devolver o fruto. Lançou a semente, vai ter que arcar com o fruto. O inimigo nos quer encurvados, olhando para baixo e olhando para o agora, o agora, o agora, o agora. Sabe por quê? Porque eu descobri que gente que só olha para o agora, de duas uma, ou se torna um desistente ou um inconsequente. Desistente, porque quem só olha para o agora, o agora, o agora, o agora, quando as lutas vêm, quando o recurso falta, quando as críticas se multiplicam, a pessoa desanima, larga o propósito, larga o projeto, larga o que Deus tinha semeado no coração da pessoa, desanima. Imagina se Paulo vivesse olhando para o agora. Ele entrava num barco, o barco naufragava. Eu, por sinal, não entrava no barco que Paulo entrasse. Eu perguntava logo, tem Paulo aí? Se não tiver, o apóstolo Paulo, tá, eu vou no outro, eu vou de canoa. Ele entrava no barco, naufragava. Açoite, surra, perseguição, e tudo isso fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, o chamado de Deus. Mas ele não desanimava, sabe por quê? O segredo dele está bem aqui, meu irmão. Porque a Bíblia diz em Filipenses 3 que ele vivia o seguinte, dizendo para si mesmo, eu esqueço as coisas que ficam para trás e eu avanço em direção ao alvo. Ele tinha um alvo, ele tinha uma linha de chegada, ele mirava a linha de chegada, ele olhava para a coroa da vitória, ele pensava no dia que um dia o Senhor Jesus olharia para ele e diria, servo bom e fiel, você completou a corrida. É esse Paulo que diz, por exemplo, aos Coríntios, segundo aos Coríntios 4,18, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, o que não se vê é eterno. Isso aqui que eu estou vendo, tocando, ou de bom ou de ruim, é transitório, o meu agora é transitório. Meus olhos estão no que é eterno, meus olhos estão no que é eterno. Salmo 90, a vida é curta, a vida é breve. Eclesiastes capítulo 12, e um dia nós vamos dar contas a Deus do que fizemos com a vida. Eu disse que quem só vê o agora se torna ou desistente ou inconsequente, né? Então deixa eu falar do inconsequente. O inconsequente é porque quem só olha para o agora, fica nessa de carpe diem. Vou aproveitar aqui o dia, o momento, e começa a cair numa proposta que o diabo faz. A proposta que ele fez para Jesus no deserto, quando ele leva Jesus para o pináculo do templo e disse, Jesus, atira-te daqui para baixo, atira-te, porque a Bíblia diz que aos teus anjos darás ordem, e eles te segurarão. Tem muita gente para quem o diabo tem dito, atira-te, e a pessoa, eu vou me atirar. Vai vivendo uma aventura, vai se jogando, vai ferindo pessoas no caminho, vai quebrando princípios, vai quebrando alianças, vai se despedaçando todo, se atirando, inconsequentemente. Olha bem, é como pular de bungee, sem a corda. Quem conhece bungee jump? Eu tenho um cara de quem já fez bungee jump. Pois eu já pulei. Eu já pulei de bungee jump 220 metros na Nova Zelândia. Você está por fora de mim. Quanto às 9 eu disse, rapaz, tem muita gente que subestima, né? Deus me deu uma mulher linda. Deus me abençoou. As fotos... Aí o inimigo é sujo. Porque as fotos que eu tinha eram no Facebook, e o Facebook só Deus sabe por onde anda. Mas é real, testemunha eu tenho, porque eu tenho um amigo que foi comigo, então testemunha eu tenho. Rapaz, você sobe 220 metros, meu Jesus, isso faz muito tempo, isso é 11 anos atrás, 12 anos atrás. Olha, você não tem noção, eu fiquei com aquele frio na barriga, eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Você paga antes, porque se desistir já fui. Ou a armadilha, ou o devorador. Subi, o camarada colocou lá aquela corda toda preparada, e ele conta 1, 2, 3, eu achava impressionante, tinha gente que pulava como se pulasse assim numa piscina. No meu caso eu segurei as mãos, eu digo, Jesus me guarda. Caí, 1, 2, 3, pá,
uma adrenalina tremenda. Depois que pula é ótimo. Mas graças a Deus que tinha corda para puxar. Pena que às vezes na vida não tem corda. Tem a adrenalina, tem a aventura, mas é momentânea. E quando a pessoa descobre a corda, quando ela descobre e percebe que não tem corda, já é tarde demais, já está dando com a cara no chão. Eu quero abrir os seus olhos para você entender hoje as táticas do inimigo. Ele está fazendo você olhar apenas para o agora. E fazendo isso, tem muita gente trocando o que mais quer por aquilo que quer agora. Eu vou repetir. Tem gente que está trocando o que mais quer por aquilo que quer agora. Eu pergunto para a pessoa, o que é que você mais quer? Eu quero uma vida tranquila, abençoada. Eu quero um casamento abençoado. Eu quero uma família. Eu quero construir uma família. Quer? Com esse tipo de caminho, com esse tipo de escolha? Você está trocando o que você mais quer por aquilo que você quer agora. Quem fez isso? Esaú. Esaú, filho de Isaac, a Bíblia diz que ele era o primogênito. Ele tinha uma unção reservada para ele. Ele tinha a posição da primogenitura. Ele ia ser o maior herdeiro. Ele ia ser o líder da casa, do clã. Mas um belo dia, ele chega cansado do campo, porque ele era caçador, com a sua caça na mão. E ele encontra Jacó. E Jacó lhe faz uma proposta. Jacó, que significa enganador. Jacó, que é um tipo, um símbolo perfeito ali do maligno. Faz uma proposta para Esaú e diz: Esaú, que tal? Eu faço uma sopa de lentilhas para ti aqui, e você me vende a tua primogenitura, me passa o direito da primogenitura. E Esaú, sem pensar duas vezes, por causa da sua fome, por causa do seu cansaço, por causa daquilo que ele queria agora, ele troca o que ele mais queria por aquilo que ele queria agora. Entende? Olha aí. Deixa Deus desencurvar você. Deixa Deus tirar os teus olhos desse agora e fazer você perceber que tem muito mais vida para vivermos. Que Deus nos chamou para vivermos uma vida que é construída sobre alicerces firmes e sólidos. Terceiro, viver encurvado é viver também olhando para si mesmo. Aqui está outra tática do inimigo. Eu abordo mais no Guerra Invisível isso. Quando a gente vive olhando para nós mesmos, o nome disso é orgulho. É o pecado que Lúcifer ensinou para Adão lá no Éden. É o que tornou Lúcifer diabo. É o que o fez cair. É o orgulho. Olhar para si, olhar apenas para si. Quando a gente vai olhando para nós mesmos, apenas para nós mesmos, a gente vai se tornando egoísta, narcisista, infantil. Infantil porque você já percebeu que criança a gente tem que ensinar a falar nosso, porque tudo é meu. O Theo, por exemplo, onde chega ele fala meu. O brinquedo é da outra criança, ou então é da brinquedoteca, ele diz é meu. Eu disse, meu filho, por favor, não se acostume a chamar de meu o que não é seu, porque esse negócio dá problema depois. Em nome de Jesus, filho de pastor, você não pode ser ladrão. Se arrependa desse pecado e larga esse brinquedo. Deixe isso, abandone isso e não pegue espaço. Meu. Já percebeu como criança é meu? Eu quero, eu desejo, meu, tudo meu. Aí sabe o que acontece? Às vezes a gente adultece, mas não amadurece. Aí se torna homem e mulher grande, mas com a mesma fala, é meu. É o casal discutindo e dizendo, isso aqui é meu. Seu é aquele. Tem como dar certo não. Cada um encurvado, vivendo, olhando para si mesmo. Escuta uma coisa. Tem gente que vive olhando para si e não percebe que essa vida em que eu vivo olhando para mim mesmo é na verdade o grande segredo da infelicidade. Já percebeu que gente que só olha para si, é sempre descontente? Sempre descontente,
sempre insatisfeito. Quem vive só olhando para si. Toda hora reclama. Ai, porque isso não está bom para mim. Ai, porque fulano não é bom para mim. Porque a igreja não está bom para mim. Porque você não compreende que ninguém vai conseguir corresponder suas expectativas totalmente. Escute uma coisa, guarde essa revelação, essa compreensão, esse destrave, sei lá o que você quiser chamar, irmão, para a sua vida. Ninguém, nem nada pode nos preencher completamente. Tudo é parcialmente. Parcialmente. Minha mulher me ama, mas eu sei que ela só me preenche parcialmente. Parcialmente. Tem várias coisas que eu gostaria, que eu esperaria, que eu desejaria. Ponto final. Meus amigos só podem me ajudar parcialmente. A igreja só pode me ajudar parcialmente. Parcialmente. Eu não fui feito para ser o centro, eu fui feito para ser o servo. Deus não fez o ser humano para ser o centro, Ele fez o ser humano para ser o servo. Por isso que Deus primeiro criou o mundo, depois criou Adão. Porque o mundo não foi feito para Adão, Adão foi feito para o mundo. O que é que você está tentando dizer, pastor? Estou tentando falar para você que os ambientes onde Deus te inseriu, Deus não deu esses ambientes para você, Deus deu você para esses ambientes. Você é o canal, você é o servo, você é a bênção, você é o instrumento de Deus. Saia do centro, tire o seu eu, largue o orgulho. Humildade não é a gente pensar pouco de si, é pensar pouco em si. Humildade não é autocomiseração, não é você ficar assim, ai, coitado de mim, pobre, lascado. Não. Humildade é você pensar menos em si mesmo, ser menos consciente de si mesmo. Isso é libertador, isso é transformador. Óbvio que o inimigo não quer. Ele quer a gente encurvado, olhando apenas para nós mesmos. Eu. Porque fazendo assim a gente constrói a própria infelicidade. Afasta as pessoas, se isola, larga o serviço do reino. Eu tenho um recado de Deus aqui, viu? Jesus falou para eu dizer, eu vou falar. Tem gente que já esteve com a mão no arado, mas anda de mãos cruzadas, dizendo, pastor, já servi muito, liderei muito, mas agora eu estou assim de boa, sabe, eu estou aqui na minha, eu estou aqui só, vivendo um tempo. Como é esse negócio? Tu bateu a meta e agora está esperando Jesus voltar? Como é que é isso? Me explica aí. Não, pausar uns 30 dias dá certo, tirar umas férias, uns 30 dias é isso, descansar, tudo bem, louvado seja Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você, tem alguma coisa, eu não sei o que, mas tem alguma coisa que Deus quer colocar na tua mão. Tem alguém para você abençoar, tem alguém para, em nome de Jesus e no reino de Deus, você ser um canal para essa vida. Deus levantou você para ser um instrumento nas mãos dele. Você não foi feito para ser um cliente de igreja, você foi feito para ser um canal de Deus nesse mundo. A gente fica olhando para nós, no meu tempo, meu conforto. É o diabo quem te encurva. É o que a gente está falando aqui hoje. E eu poderia estar pegando leve, mas não dá para pegar leve, porque o texto foi Jesus quem disse. Foi Jesus quem falou. É um aprisionamento espiritual. E essa mulher, enquanto o louvor retorna, eu quero concluir com isso. Essa mulher tinha tudo para não ser liberta, porque há 18 anos ela sofria daquele mal. E quando a gente passa muito tempo vivendo encurvada, a gente se acostuma. A gente se acostuma a viver uma vida em que já faz tanto tempo que eu vivo sempre olhando para baixo, já faz parte de mim. Esse ser cabisbaixo já faz parte de mim. Já faz tanto tempo que eu vivo apenas olhando para o meu agora. Faz tanto tempo que eu já vivo minha vida olhando apenas para mim mesmo. Já faz parte de mim. O tempo, às vezes, ao invés de curar, ele solidifica o que há de ruim. Ele cristaliza o que há de ruim. Tem mais, essa mulher aqui, gente, ela estava rodeada de pessoas que, ao invés de ajudarem ela, primeiro, não olhavam para ela. Segundo,
quando ela é curada, a turma ainda quer transformar em polêmica. Há pessoas para quem eu prego aqui, online, onde quer que você esteja, que você está em lugares rodeado de pessoas que não ajudam na sua libertação. Mas graças a Deus, porque Jesus, no versículo 12, Ele entra em cena. E a Bíblia diz que ao vê-la, enquanto as luzes se apagam, nós vamos encerrar com isso. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente. E Ele disse: mulher, você está livre da sua doença. Jesus chamou. E a primeira coisa que eu te digo, se você quer ser desencurvado, escute o chamado de Jesus. Porque Jesus, Ele não impõe, Ele chama. Ele não obriga, Ele chama. Ele não faz nada na vida de quem não quer. Ele chama, porque Ele toca quem se dispõe, quem entrega. Você quer ser tocado por Ele? Então escute o chamado dEle, porque hoje Ele diz: vinde a mim todos vós, cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu digo mais, eu digo para você também que Jesus aqui, Ele cura aquela mulher, Ele liberta aquela mulher com a palavra dEle. Com a palavra dEle, meu irmão. Olha que forte, olha que poderoso. Jesus, Ele libera uma palavra: mulher, você está livre da sua doença. Ele disse: estás livre. Antes que a mulher visse qualquer sinal físico da sua cura, Jesus já estava declarando. Tem um poder na palavra de Jesus, tem um poder na palavra dEle. Eu quero dizer, hoje Jesus está dizendo aqui, levante a sua mão e receba. Ele está dizendo para você: estás livre, estás livre, estás livre, estás livre, estás livre, estás livre, estás livre. Em o nome de Jesus eu quero declarar sobre a sua vida, há uma palavra de Deus liberada sobre você, sobre cada pessoa nesse culto. Estás livre. Eu quero declarar, levante a sua mão sobre a sua vida, que o Espírito de Deus comece a te tocar agora. Onde quer que você esteja, o Espírito de Deus comece a tocar a sua vida agora, agora, em nome de Jesus. Você está livre por essa palavra. A palavra de Deus é sobre você. A palavra de Deus é sobre você. Há uma palavra de vida. Há uma sentença de vida. Há uma sentença de vida sobre você. Ah, meu querido, sabe como é que o jugo é quebrado? Quando a gente crê na palavra que Jesus libera. Quando a gente se apega à palavra que Jesus libera. Ele disse para a mulher: estás livre. Ele disse antes que ela mesmo fosse curada, antes que ela fosse endireitada. Há uma palavra sobre você. Há uma palavra sobre você. A palavra que está sobre a sua vida é: eu cuido de ti, diz o Senhor. Eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, eu sou a tua luz. Eu cuido de ti, eu sou o teu bom pastor. Nada pode te separar do meu amor, diz o Senhor. Nada pode te separar do meu amor. Você é perdoado, lavado, coberto pelo sangue de Jesus, redimido, justificado, ungido, capacitado pelo Espírito Santo. Essa é a palavra que está sobre você. Receba essa palavra, receba no nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, há poder no teu nome, há poder no teu nome. Há poder no teu nome, Jesus. Será que você pode levantar as suas mãos? Vamos declarar isso. Há poder no teu nome. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome. Para cadeias quebrar.